Você se lembra de 3 meses atrás, quando todo mundo comemorou o Ano Novo? Pusemos aquela roupinha branca, todo mundo cheio de esperança para 2020, gente prometendo parar de fumar, perder peso. Só que essa alegria não durou muito não. De cara aparece essa desse coronavírus e todos os sonhos de 2020 virou mais um pesadelo maldito que parece que não tem mais fim. Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar. Por causa disso, a minha gente lá de casa começou a rezar. Eu sei que você já está careca de saber tudo sobre o coronavírus. Mesmo assim, o programa de hoje é mais um programa sobre o coronavírus. Aquele filho da... Pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Só que esta gripezinha extremamente contagiosa que está matando muita gente no mundo inteiro também está causando muita controvérsia. Parece que mesmo vivendo numa era de comunicação global quase instantânea, ficou ainda mais difícil nos entendermos e encontrar uma solução para essa pandemia. E do nada parece que todo mundo virou especialista, né? Você precisa parar de ser manipulado. Parar de ver essa mídia podre. Saber distinguir o que é o certo e o que é o errado. Quando os primeiros casos surgiram na China em dezembro do ano passado, o governo chinês ignorou e até repreendeu os médicos que tentaram alertar sobre o perigo de uma possível pandemia. E o médico chinês que foi punido pelo governo por alertar colegas após os primeiros casos do novo coronavírus morreu. Li Wenliang, do Hospital Central de Wuhan, tinha 34 anos e foi contaminado pelo vírus. E inicialmente, o governo chinês, com o receio de um impacto financeiro para a sua economia, não reagiu corretamente para conter a propagação do Covid-19, resultando na contaminação de mais de 81 mil pessoas, matando mais de 3.300 delas, só na região de Wuhan, local de origem do vírus. Isso segundo o governo chinês, mas tem muito especialista dizendo que a China está escondendo o jogo. Deve ter tido muito mais casos e mortes. De acordo com o site da Bloomberg, o serviço de inteligência americano teria descoberto que os números chineses são mentirosos. Esse retardamento do governo chinês em alertar outros países causou uma contaminação descontrolada ao redor do mundo, provocando uma pandemia que está reescrevendo a história humana. Até o momento, o coronavírus já contaminou mais de 1 milhão de pessoas, matando mais de 55 mil. Provavelmente muito mais que isso quando você estiver assistindo esse vídeo, se você ainda estiver vivo. Havia circulação inicial de casos já no final de janeiro de 2020, no Brasil, com um caso importado, obviamente. Segundo o ministro da Saúde, no Brasil, o primeiro caso de coronavírus foi registrado no fim de janeiro, provavelmente vindo de algum turista estrangeiro. Quer dizer, já estava aqui durante o carnaval. Aí você já imagina a contaminação. Isso sem contar que o Bolsonaro ainda não levou esse vírus tão a sério como o resto do mundo. O vírus está aí, vamos ter que enfrentá-lo. Vai enfrentar como homem, pô, não como moleque. É a vida. Todos nós iremos morrer um dia. Em meio a essa pandemia super sacana, o Brasil enfrenta um dilema: parar tudo para conter a pandemia ou sacrificar a vida de muitos na tentativa de salvar a economia. Às vezes o coronavírus que você vai tratar no hospital não vai te matar, mas vai matar o médico que está te atendendo. Você vai estar sobrecarregando e ajudando a fazer com que o sistema hospitalar da sua cidade entre em colapso. Então, antes de sair espalhando qualquer tipo de mentira confortável, pense no outro, pense em todos. A escolha que deveria ser colocada na mesa não é entre economia e saúde, mas sim o que causaria menos mortes. Ou temos o colapso do sistema de saúde, ou um colapso da economia mundial sem precedentes na história. Mas quantas pessoas teremos que sacrificar para seguir uma teoria não comprovada? Só numa tentativa de resgatar essa economia. Os países que tiveram maior sucesso combatendo a contaminação descontrolada do coronavírus optaram pelo isolamento social, com toda a população confinada em suas casas, fechando todo o comércio, menos serviços essenciais como farmácias, hospitais e supermercados. Aqueles que não fizeram nada ignorando o vírus se deram mal, como por exemplo a Itália e a Espanha.
Espanha. A Itália, que é o país mais afetado da Europa, ultrapassou a China em número de mortes. Unidade de terapia intensiva de Brescia, na Itália, a saturação de pacientes devido à pandemia de coronavírus levou a uma situação extrema. Escolher quem salvar. Em Bérgamo, no norte da Itália, a situação é tão dramática na cidade que já não há mais espaço para enterrar os mortos por coronavírus. Com mais de 10 mil vítimas, a Espanha se aproxima cada vez mais da Itália, que totaliza quase 14 mil mortes desde o início da pandemia. Um estacionamento foi transformado em depósito para caixões em um necrotério de Barcelona. Uma pista de patinação no gelo em Madrid foi transformada em um necrotério. O Japão também, até o momento, escolheu não parar com o país para não prejudicar a economia. Só que os casos estão aumentando a cada dia. O Bolsonaro está nesse barco. Ele defende somente o isolamento vertical, onde o isolamento domiciliar é recomendado para as pessoas comprovadamente infectadas, idosas ou com problemas de saúde pré-existentes. Se a economia colapsar, não vai ter dinheiro para pagar servidor público. O caos está aí. Se tivermos problemas que poderemos ter, os mais variados possíveis no Brasil, como saques a supermercados, o vírus continuará entre nós também. Não foi embora o vírus. Vamos ficar com o caos e com o vírus juntos. Vamos voltar para a Itália, que foi o primeiro país a ser devastado pelo Covid-19. Lá, o prefeito de Milão, Giuseppe Sala, não acreditou no perigo do coronavírus, acusando a imprensa de sensacionalista e exagerando no perigo da contaminação. No dia 27 de fevereiro, ele até fez uma campanha contra o isolamento social chamada Milão Não Para, pedindo para que os turistas viessem e que tudo estava normal. Pois até então, aquela região, a Lombardia, só tinha registrado um pouco mais de 200 casos. Um mês depois, a coisa ficou séria, né? Os números de casos cresceram assustadoramente, com uma média de 900 mortes por dia. A cidade de Bérgamo, no norte do país, já não tem mais lugares em necrotérios para receber tantos mortos. O prefeito se arrependeu e acabou pedindo desculpas para a população e implementou a isolação social. O prefeito de Milão reconheceu que errou e se desculpou. Ninguém tinha entendido ainda a violência do vírus, disse Giuseppe Sala. Um outro exemplo de menosprezo à seriedade dessa pandemia foi o que aconteceu com o pastor cristão Landon Spalding, da Virgínia, nos Estados Unidos. Ele acusou a imprensa americana de criar uma histeria para tentar derrubar o presidente Trump e o Partido Republicano. Mesmo sabendo dos riscos do Covid-19, ele afirmava que a imprensa estava exagerando e, com isso, prejudicando o país, causando um pânico desnecessário na população. Lando acabou contraindo o coronavírus e morreu no dia 25 de março. Temos que tirar da cabeça do povo essa sensação de pânico, de terror, meu Deus do céu. Você tem que enfrentar o vírus, não tem como fugir dele. Voltando ao Brasil, o Bolsonaro continua lutando contra uma paralisação total, porque para ele é só uma gripezinha, um resfriadinho. Mas pelo menos ele tem um ministro da saúde que está fazendo o trabalho certo. E Bolsonaro não está muito contente com ele, não. Nós recomendamos que as pessoas, todas elas, atendam às recomendações dos governadores dos seus estados. Discordando com o ministro da Saúde sobre a urgência dessa pandemia, Bolsonaro acredita que fechar tudo vai causar um dano maior na vida dos brasileiros do que o coronavírus. O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos, sim, voltar à normalidade. Outro argumento do presidente é que o calor do Brasil, por ainda estar no fim do verão, reduz a capacidade do vírus de sobreviver, ao contrário dos países do hemisfério norte, onde ainda se faz frio. Nós sabemos que o coronavírus, ele não prolifera, não multiplica bem em temperaturas acima de 25 graus centígrados. Esta teoria do verão não foi comprovada por todos os especialistas. De 4 semanas para cá, essa hipótese teórica não se sustenta, porque o país inteiro tem casos de infecção por coronavírus. A maioria defende que, por ser um vírus novo para o ser humano, ninguém tem anticorpos ainda. Além disso, a aglomeração de pessoas em grandes cidades contribui para a propagação da doença, especialmente em lugares confinados. Confinar ou isolar não resolve. O presidente tem razão, porque só retarda a disseminação do vírus, que se faz necessário para você adquirir a imunidade. Outra teoria que o Bolsonaro defende é que quanto mais cedo todos pegarem o vírus, mais cedo o país inteiro criará anticorpos, ficando assim imune ao Covid-19. Obviamente, muitos são contra essa teoria porque ela causará um caos no sistema de saúde brasileiro. A OMS também recomenda o isolamento social para que se ganhe tempo e se reduza a pressão sobre os sistemas de saúde. Mas o Bolsonaro, que praticamente está sozinho nesta, está certo ou errado? Será que o país sofrerá mais com uma paralisação
paralisação geral ou com um caos no sistema de saúde brasileiro e mortes causadas pela doença do coronavírus. A recessão será estabelecida. Isso é inequívoco. Nós só temos que saber qual será o preço, quantas vidas serão necessárias para que a gente tome medidas mais drásticas. No mundo inteiro, os especialistas dizem que ignorar o isolamento social é abrir as portas para o caos. Eles afirmam que a tentativa de abrir o comércio para manter a economia estável seria uma solução temporária, com um resultado devastador. Eles terminam dizendo que não há como manter a economia funcionando sem controlar essa merda desse vírus. O que estão fazendo no Brasil alguns poucos governadores e alguns poucos prefeitos é um crime. Eles estão arrebentando com o Brasil. Estão destruindo empregos. Vários prefeitos e governadores do Brasil resolveram tomar medidas próprias e declarar isolação social em seus estados ou cidades. E, irritado, o Bolsonaro disse que esses prefeitos e governadores têm medinho do vírus. Poderemos ter até político institucional no choque entre os poderes, que o Bolsonaro semeia o caos, porque ele vive do caos e, no final, além de uma crise sanitária, uma crise econômica, uma crise institucional, podemos chegar, ninguém deseja isso, evidentemente, é uma crise social. O Brasil, como você sabe muito bem, sempre tem enfrentado vários tipos de vírus e doenças, como dengue, febre amarela, sarampo, zika. A lista desses malditos não para, mas nenhum deles pode ser comparado com a pandemia do coronavírus. Quem está são, o risco é quase zero. O problema é acima dos 60 anos ou quem tem algum problema de saúde. É isso. Dos estudos iniciais, elas se concentraram em pacientes idosos com comorbidades. Mas agora a gente está começando a estudar a doença em outros países do mundo e paciente jovem, sim, pode ter contexto de gravidade, então isso é um alerta para a população. A velocidade e capacidade de contaminação desse vírus tem matado mais de 1.000 pessoas por dia no mundo inteiro. A quarentena com isolamento social não é pela saúde ou pelo número de mortes, mas sim pela quantidade de leitos, médicos, enfermeiras, equipamentos e medicamentos. Não vai ter isso para todo mundo ao mesmo tempo. Com um colapso do sistema de saúde, milhares de pessoas vão acabar morrendo em suas próprias casas, sem chances de um atendimento médico. Nós estamos preocupados com a questão humanitária, de vidas, mas também com a questão econômica. Mas o capitalismo é uma máquina que não pode parar, porque ele é um sistema que é baseado em lucros, deixando a vida humana em segundo plano. Alguém acha que dá para ter zero morte? Tem essas pessoas, se não tivessem cometido o vírus, também teriam morrido. Com uma paralisação para conter o vírus, essa máquina vai emperrar, e quem vai sofrer serão os trabalhadores, e não a elite. Mesmo assim, muitos países escolheram a vida humana e paralisaram essa máquina. Eu quero trabalhar, eu quero minha vida normal, quero liberdade. O povo quer liberdade. Abre esse comércio. Eu sou professora, eu não estou podendo dar aula. Em países do terceiro mundo, como o Brasil, essa paralisação é um pesadelo para muita gente. Com mais de 75% da população fazendo parte da classe baixa e média e 40 milhões deles no subemprego, o valor da vida humana para eles também vem em segundo plano, talvez até por falta de escolha, pois sem poder trabalhar, eles não vão ter o que comer. Se nós nos acovardarmos, for para discurso fácil, todo mundo em casa, vai ser o caos. Por isso, Bolsonaro prefere o lucro e luta contra o poder legislativo e judiciário para reabrir o comércio onde está fechado e manter a máquina funcionando. Para isso, ele pede o apoio do povo brasileiro. Reafirma a importância da colaboração e a necessária união de todos num grande pacto pela preservação da vida e dos empregos. Para vencer essa batalha contra esse inimigo invisível, chega a hora de todos se unirem, independente de partido político. O mundo inteiro vai passar por uma recessão econômica, com ou sem isolamento. Está na hora de pensarmos no bem de todos e não só de alguns. Quando tudo isso acabar, a gente volta a discutir e falar nas redes sociais. Se você estiver assistindo esse programa, é porque você ainda está vivo. Muito obrigado por ter assistido mais um Papo Político. Espero que você volte para o próximo. Divulgue e inscreva-se.